Vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui o nosso estudo, nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia, é o último bloco. Lembrando que na terça-feira, infelizmente, fizemos 2 aulas, mas foi interrompida por causa da internet, e hoje continuamos ainda o primeiro dia de aula e já estamos no terceiro bloco. Então, nessa primeira aula vai ser a somatória das aulas de terça e as aulas de agora, né, de hoje. Então vai somar 5 aulas. Então vai ficar um pouco diferente, mas foi em virtude do problema tecnológico. Então, concluímos aqui o livro do Gruden, né, tanto o livro físico quanto o livro digital. E, inclusive, deixa eu mostrar rapidinho para vocês também algo que eu lembrei. No passado, meus irmãos, olha só que legal, eu dava esse material, tá? O Gruden, na versão anterior, vocês podem ver que em 2023, quando eu dei essa matéria, eu utilizei aqui essa estrutura, ó, a introdução à teologia sistemática, da Edições Vida Nova, nesse modelo aqui, tá bom? Pode ver que é igualzinho que a gente acabou de ver, é o mesmo modelo, né, as mesmas palavras, só que aqui foi reorganizada numa nova roupagem, né, que é em virtude do livro que foi repaginado, tá bom? E eu comprei ele para poder servir a vocês. Eu tenho um livro físico, a edição anterior, que é essa daqui que eu estou passando agora, e a edição nova, né? Pode ver, igualzinho, todos os mesmos assuntos, eu comparei, né, os slides antes de dar para vocês. Então, só estou te passando aqui só para mostrar que quem tem o livro da versão anterior é a mesma coisa, tá bom? Então, beleza? E agora, voltando aqui, eu quero passar para vocês o material do professor Tiago Perim, que ele dá uma lindíssima aula de teologia sistemática no STBnet, e eu quero poder passar para vocês aqui o material dele, tá? Que é esse material aqui. Compartilhar agora esse material. Não sei se vocês estão vendo. Opa, não, aqui. Não foi, deu um... Opa, não é esse daqui não. É aqui. Deixa eu passar de novo, desculpem. É aqui, esse material. Ó, eu passei hoje já no nosso grupo esse slide, tá bom? Então, vejam lá depois com mais detalhes. A gente vai passar rapidamente, só para a gente fechar, tá bom? Teologia sistemática, noções básicas. Então, lembrando que nós estamos aqui na aula de bibliologia, mas é muito importante vocês terem essas noções básicas do que trata essa coluna vertebral chamada teologia sistemática. Não só pelo Gruden, mas pelos outros autores que eu passei aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos reprisar um pouco, né, de tudo que a gente já viu, ou seja, tudo aquilo que a gente passou. Definição, olha só, aqui o Tiago Perim, olha que legal, ele vai mostrar a definição de teologia com base em outros clássicos, em outros teólogos. O que é teologia para Geisler? É um discurso racional a respeito de Deus. A palavra teologia é teó e estudo. Deus e o estudo. Como que a gente vai estudar Deus se a gente é criação de Deus? Até essa definição é difícil, né? Mas para Geisler é um discurso racional a respeito de Deus. Para muitas pessoas, a palavra teologia deve ser traduzida não como o estudo de Deus, mas o estudo da revelação de Deus. Porque como nós, criatura, vamos falar do Criador? É muito difícil, né? Interessante, né? Tá bom? E Langston, que é esse pastor, teólogo brilhante, diz que é um estudo acerca de Deus baseado na experiência do homem com Deus e na revelação divina. E é verdade, né? Podem ver que essas palavras de Langston é muito interessante. O que é teologia para Langston? É o estudo acerca de, baseado na experiência nossa, humana, com Deus por meio da revelação divina. E essa revelação se dá
por meio da sua revelação especial e natural. Interessante. Tá bom? Tudo bem até aí? Vou prosseguir aqui. Introdução. A possibilidade da teologia. Deus existe e tem relação com o mundo e com o homem, como vemos em Gênesis 1:1 e Hebreus 11:6. O homem foi criado à semelhança e imagem de Deus, Gênesis 1:26 e 27. Deus tem se revelado, Hebreus 1:1. A ação iluminadora do Espírito Santo, 1 Coríntios 2:10. Ou seja, é possível termos o estudo da teologia. E Deus faz questão de se mostrar ao seu povo, tá bom? Categorias da teologia. A teologia bíblica, temos a teologia histórica, teologia sistemática, teologia prática, a teologia apologética. Deixa eu até fazer uma menção aqui. Por que eu estou dando aqui esse slide para vocês? Olha que interessante. Teologia prática. Vamos lá. Eu estou dando aula para vocês. Eu estou praticando a docência, não é? Mas vamos lá, como pastor, quando eu cuido das ovelhas, eu estou pegando todo o meu aprendizado acadêmico e estou tentando pôr na prática, cuidando ali da ovelha. Então perceba que existem várias áreas e categorias na teologia. O missionário, ele aprende para depois evangelizar. Uma pessoa que trabalha no aconselhamento, ela aprende sobre a vida, o comportamento humano, a mente, para depois ajudar o quê? Pessoas no gabinete pastoral, aconselhando, ou seja, de forma prática. Então percebam que existem várias categorias, tá bom? Só para enriquecer aqui a nossa aula, tá bom? O que é teologia sistemática? A gente já viu isso. É qualquer estudo que responda à pergunta o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico. A gente já trabalhou sobre isso. Mas olha, agora o acréscimo, que o nosso professor Tiago Perim, inclusive, fica a minha gratidão mais uma vez aqui. Percebam, irmãos, eu gosto de dar a fonte, né? Em Introdução ao Novo Testamento, usamos muito material de quem? Do professor Jair de Souza. Aqui estamos usando o material do Tiago Perim. E olha a contribuição que ele está nos dando aqui por meio desse slide. Porque ele está pegando uma definição do próprio Erickson. O que é teologia sistemática para o Erickson? Embora tenham surgido nuances significativas na abordagem teológica através dos séculos, a preocupação evangélica é simplesmente investigar o que a Bíblia diz sobre determinado assunto e juntar tudo, formando algum tipo de todo coerente. Lembra que eu falei que ele é mais filosófico? Mas vem cá, ele é filosófico, mas ele consegue, com maestria, explicar algo complexo de uma forma que a gente entende plenamente, não é? Que lindas palavras do Erickson, não? Teologia sistemática, mesmo que muitos já fizeram no passado, a nossa base, preocupação, é investigar o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, formando algum tipo de todo coerente. Ou seja, o que é a palavra de Deus para um batista? Vai ser um todo coerente para o presbiteriano. O que é a palavra de Deus para um presbiteriano? O que é a palavra de Deus para um assembleano? Pastor, e a teologia sistemática pentecostal é ruim? Minha irmã, meu irmão, é maravilhoso. Por quê? Os verdadeiros pentecostais, mesmo que eles tenham começado uma vida muito voltada às questões sobrenaturais, mas eles amavam a Bíblia. E mesmo que no começo eles não eram tão profundos, ao longo dos séculos eles se tornaram grandes teólogos. E graças a Deus pelos teólogos pentecostais, que têm dado uma grande contribuição para nós, igreja no mundo. Então, o que é a Bíblia e a palavra de Deus para um pentecostal? É a mesma coisa para um batista, para um congregacional, para um metodista, para um presbiteriano. Ou seja, é um tipo de todo coerente. Interessante, né? Linda essa definição, não? Tudo bem? Até aí? E aqui, olha só essa contribuição do Geisler. O que é teologia sistemática para o Geisler? É a
expectativa de construir um corpo consistente e compreensível a partir de um conjunto completo de revelação de Deus, seja ela revelação especial Bíblia ou geral natural. Ou seja, mais uma outra definição brilhante. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos prosseguir. A teologia sistemática versus a teologia bíblica. Lembra que eu disse que nós fazemos teologia sistemática baseado na Bíblia e usamos a Bíblia para sustentar uma verdadeira teologia sistemática ortodoxa. Tá bom? Esse desenho é muito legal. Teologia sistemática versus a teologia bíblica. A gente já falou disso, mas agora o nosso querido professor Tiago Perim coloca também as palavras do LED para nos auxiliar na compreensão dessa diferença. Eu gastei, tanto no primeiro dia, na terça-feira, quanto hoje, vários minutos tentando mostrar que há uma diferença entre a teologia sistemática e a teologia bíblica. Mas olha aqui, vamos aprender agora com LED. A primeira, teologia bíblica, deve ser estritamente histórica, independente da teologia dogmática, ou seja, sistemática. A palavra dogmática ou sistemática, leia da mesma forma, tá bom, meus irmãos? Alguns irmãos chamam sistemático, outros chamam dogmático. É a mesma coisa, tá? Ó, teologia bíblica deve ser estritamente histórica, independente da teologia sistemática. Ou seja, Mateus falou, escreveu para aquele povo naquele contexto. Ponto. Foi na história. O que Agostinho de Hipona fez foi séculos depois. O que Lutero e Calvino fizeram foi séculos depois. O que George Whitefield falou e pregou foi depois. O que nós estamos fazendo é depois. A gente não tem que separar as coisas, tá bom? Procurando traçar o surgimento das ideias religiosas em Israel, identificando o que os escritores bíblicos pensaram a respeito de assuntos de natureza religiosa. Ou seja, há uma separação entre uma coisa e outra. Tá bom? Ficou claro? Tudo bem? Continuando aqui, então. Ainda o LED, a teologia sistemática ou dogmática, por outro lado, faz uso da teologia bíblica, extraindo dela aquilo que tem relevância universal por meio da utilização de conceitos filosóficos. Ou seja, enquanto a teologia bíblica usa a Bíblia, ou seja, aquela hermenêutica raiz, já na teologia sistemática a gente pega emprestado essa Bíblia para dar uma resposta. Vamos lá. O primeiro módulo de hoje, quando eu falei sobre a Imaculada Conceição de Maria. O que eu estava falando ali? Por que os católicos se enveredam para isso? Porque na teologia sistemática deles, eles, já que não tem como utilizar a Bíblia, eles precisaram criar uma tradição para sustentar, e junto com a sua tradição, os líderes, que é o magistrado. Por isso que Maria recebe um peso para muitos de corredentora da humanidade. Mas na Bíblia não usa isso. Então eles precisaram pegar a Bíblia e precisaram pegar a tradição e precisaram pegar a magistratura. Nós dizemos, nós não queremos nem magistratura, nem tradição para responder à Bíblia. Porque a teologia sistemática para nós pega a Bíblia, usa da reflexão, usa do argumento, usa das nossas habilidades, mas a nossa base está na Bíblia. Linda definição do LED, não? Tá bom? Continuemos. Teologia sistemática versus a teologia bíblica. Ele ainda continua falando, LED. A teologia dogmático-sistemática é aquilo que um teólogo particular decide sobre assuntos divinos, considerados racional e filosoficamente de acordo com perspectivas e exigências de sua própria época. Mas a teologia bíblica preocupa-se somente com aquilo que os homens criaram há tempos atrás. Ou seja, a teologia bíblica vai falar que Jesus é o Salvador. Ponto. Acabou. O Raimundo é o Salvador? Jamais.
A Igreja Batista Salvadora? Não. Maria Salvador? Jamais. Fulano de tal é Salvador? Jamais. Já a teologia dogmática vai ser o fruto do trabalho daqueles teólogos, dizendo e afirmando aquilo que pensam naquele contexto. Por isso que a nossa teologia ortodoxa jamais, mesmo que use de raciocínio e de filosofias, jamais a gente vai se sedimentar nos nossos argumentos. A gente se sedimenta nas Escrituras. Porque nós não queremos uma tradição que caia no mesmo erro e nós não queremos também uma magistratura que caia no mesmo erro. Vamos lá, meus irmãos. Calvino poderia ou não, junto com Lutero, criar uma nova religião e dizer: nós somos a única verdade da Terra. Isso seria uma tradição de homens e uma magistratura de homens? Por isso que quem faz isso se envereda para a mesma seita. Podem ver que o catolicismo romano dizem que eles são os únicos verdadeiros. E quem não está com ele é uma seita. É assim que eles pensam. Porque eles precisam ser exclusivistas. Meus irmãos, eu fui um católico praticante. Eu oro muito pelos católicos, viu? Eu acredito que um dia Deus pode sacudir essa roseira e os católicos do mundo podem voltar à verdadeira fé, como um dia foi. Eles vão dizer em alto e bom som: erramos, erramos, e agora queremos só a Bíblia. Eu acredito e oro por isso, tá bom? Porque eu fui um católico, lá na Igreja Católica, eles se dedicam de corpo e alma por aquilo. E eu creio que Deus pode mudar essa história, tá bom? Tudo bem até aí? Continuando aqui, e aqui, ó, uma breve histórico da teologia sistemática. E aqui o nosso professor Tiago vai dar aqui a lista de vários livros e autores, por exemplo, De Principiis, de Orígenes, Enquiridio, de Agostinho, Exposição de Fé Ortodoxa, de João Damasceno, na Idade Média, Monólogum e Proséligum, de Anselmo de Cantuária, Sentenças de Pedro Lobardo, Summa Frates Alexandre, de Alexandre Hales, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ou seja, são obras de teologia sistemática, algumas dos pais da igreja, que nós conservamos, e algumas da Idade Média, que nós apenas podemos até estudar, não agora, porque vocês estão sendo fundamentados. Por exemplo, eu não vou jamais dizer para vocês estudarem Tomás de Aquino, que é uma teologia católica. Vai só confundir a cabeça de vocês. Tá bom? Mas na Idade Média surgiu. Mas olha só que interessante. Pedro Lombardo, ele é um grupo que vai se levantar contra a própria Igreja Católica. Tá bom, meus irmãos? Porque, querendo ou não, eles vão enxergar na Bíblia a resposta para muitas coisas, tá bom? Inclusive esse nome, depois a gente vai trabalhar em história eclesiástica, tá bom? Continuando aqui, aí temos dentro da Reforma, Locke Comenes, de Felipe Melanchthon, Comentários sobre a verdadeira e falsa religião, de Zwinglio, Institutas da Religião Cristã, de João Calvino, e pós-reforma, o escolasticismo protestante, luteranos e reformados, o racionalismo e sobrenaturalismo dos pietistas e a teologia moderna de Schleiermacher e Husserl, né? E temos também aqui, olha só agora, áreas de estudos de teologia sistemática, grandes questões em discussões na história da igreja. O Erickson vai trazer aqui esse apontamento. No século II, temos a apologética, ideias fundamentais. Século II e IV, Deus. Deixa eu explicar aqui, eu estou tentando ser breve, sucinto, e talvez não esteja sendo claro. Dentro desses 2000 anos de história, ocorreram alguns períodos de muita tensão. Por exemplo, no século II, os apologetas, eles precisaram mostrar o que cremos de fato. No século II e no século IV, quem esteve em xeque, mesmo no seio da igreja, foi a pessoa de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então percebam que a teologia sistemática foi importantíssima aqui. E no século V, o homem e o pecado.
Percebam que aqui no século V, e a partir do século V, que começam o culto a Maria e também começam a buscar por cultos a outros santos e também a veneração por relíquias. Por quê? Porque as pessoas queriam a libertação do pecado. Logo, eu indo para Jerusalém e pegando um pedacinho da madeira da cruz, eu estava protegido. Olha aí. Estão entendendo? Isso acontece no século V. E no século VI e no século VII, quem foi o alvo? A pessoa de Cristo. Jesus começou a ser questionado por muitos teólogos dentro da igreja. Então percebam que aqui essa lista vai mostrar o seguinte, que nesses séculos, o que estava sendo questionado eram essas doutrinas. Por exemplo, no século XI e no século XVI, a expiação. Como assim? Quem nos redime? Quem nos compra? Perceba que foi aqui, por volta do século X e XI, que surgem as grandes cruzadas. E aqui no século XV, que temos aquilo que Lutero combateu, que são as indulgências. Lembra que para você ser perdoado, você precisava dar uma grande oferta, porque se a sua oferta fosse grande e caísse no fundo de um gasofilácio, chegava nos céus e você estava perdoado. Olha aí a expiação. E aí vem Lutero e fala, tem alguma coisa errada. Qualquer coincidência é mera semelhança, tá bom, meu irmão? Né? Ou melhor, qualquer semelhança é mera coincidência. Hoje em dia, quando você vai para uma igreja e o pastor fala que a sua oração só vai ser aceita com um valor, ué, estão negociando a bênção ou não estão? Da mesma forma, são indulgências modernas ou não? São. Interessante, né? Aqui, ó, século XVI, aplicação da redenção. Pode ver que dentro do catolicismo é aqui que eles vão fundamentar na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, a pessoa de Cristo. Podem ver que a Igreja Católica vai ter essa premissa. No século XVII, a revelação. No século XIX e XX, a escatologia e a ação do Espírito Santo. Pode ver, esse assunto da escatologia, ele surge quando? Surge agora, no século XIX e no século XX. Principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E o Espírito Santo? Durante esses quase 2000 anos, ele não foi tão questionado. Mas por que hoje o Espírito Santo ele é questionado? Por causa do movimento carismático pentecostal. Teve o lado ruim, que foi o debate e as heresias, mas teve o lado bom, que foi o quê? Ver ele como uma pessoa atuante. Houve um resgate à pessoa e à obra do Espírito Santo. Então, percebam que aqui, nesse slide do Perim, ele está mostrando, olha, quando houve esses debates na história, o que os pastores e teólogos estavam fazendo eram teologia sistemática. Porque eles estavam agora discutindo na história um assunto que a igreja estava se enveredando para um pecado. E eles trouxeram de volta. Estão entendendo, irmãos? Olha como é lindo isso, né? Tudo bem? E aqui são as áreas que a gente vai estudar, a gente já viu, né? Bom, a bibliologia trata da revelação de Deus, a teontologia é a natureza de Deus, é a obra de Deus, a antropologia é a doutrina do homem, harmatiologia é a doutrina do pecado, cristologia é a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, pneumatologia é o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, soteriologia é a salvação, eclesiologia é a igreja, escatologia é as últimas coisas. Perceba que o professor Perim, ele trabalhou aqui dividindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, a teologia sistemática do professor Tiago Rebelo Perim tem esses pontos. Tudo bem, poderia ter mais, ou poderia ter menos, tá bom? E aqui a bibliografia que ele usa. Olha aqui, ó, o Erickson, ele usa o Ferreira, o Geisler, o Gruden, o Hobbes, Roger, o Langston, McGrath, o Strong, e que mais? Então, que delícia, não, irmãos? Gostoso de... Meus irmãos, essa matéria é demais. Eu sou suspeito. Bom, vocês sabem, para eu fechar, meus irmãos, a professora Cida, né, está conosco aqui até agora, está voltando, em breve ela voltará a dar aula. O fato de eu ter dado, né, muitas matérias aqui não foi porque eu quis que fosse assim, né, professora Cida? Ela ficou doente,
né? Agora, graças a Deus, está se recuperando. O professor Fabiano, né? Passou por ventos, outros professores foram fazer faculdade, o próprio professor Ribeiro começou novas experiências. Hoje o professor Ribeiro está nos ajudando na classe do bacharel. Então, assim, eu acabei dando o curso médio aqui para vocês, e hoje, inclusive, a gente vai abrir a plataforma do Médio em Teologia, e você só vai ver a minha carinha ali, mas não foi porque eu quis, não, viu, irmãos? Porque quais são as matérias que eu amo e que eu mais me identifico? Hermenêutica, homilética, teologia sistemática e principalmente teologia pastoral, que é os meus quindins. E as outras? As outras eu quebrei um galho. Eu tapei o buraco da professora Cida, tapei o buraco do professor Fabiano, tapei o buraco do professor, né, José Ribeiro, e assim, como eles estavam impossibilitados, os irmãos acabaram, né, tendo muitas aulas. Então, hoje, o aluno que for fazer o nosso curso em AD, ou que for fazer somente as aulas, vai ver que, infelizmente ou felizmente, vai ter só o contato comigo. Mas, querendo Deus, em breve, né, os irmãos que estiverem disponíveis, né, é óbvio, eu quero muito que possam estar aqui me ajudando. Não só aqui, mas nos outros cursos, né, no curso básico e no bacharel. Então, digo isso, irmãos, porque essa matéria eu gosto demais. Assim como teologia pastoral, né? Porque qual que é o meu dom principal, meus irmãos? É ser pastor. Eu sou um pastor e professor. Existem outros pastores e professores que são professor e pastor, né? É o caso daqueles que são mestres, né? Eu me considero um pastor que ensino. E assim procuro servir a igreja local e a vocês, tá bom? Gostaram da introdução? Gastamos 2 dias. Então, os irmãos que estiverem fazendo essa aula em EAD, saibam disso. Gastamos 5 aulas na introdução. Foi atípico, mas eu creio que foi bastante proveitoso, né? Alguma dúvida, minhas irmãs? Alguma dúvida, meus irmãos? Não? Podemos fechar? E qualquer dúvida, nos procure, né? Você que é matriculado aqui nessa classe, que é em tempo real, ou mesmo aquele que foi matriculado no curso em EAD, depois tem a minha mentoria fora daqui, tirando dúvida nos nossos grupos de WhatsApp, ou me chamando no particular, né? Tá bom? Amém? Sim. Fechou? Podemos encerrar? É bem isso. Glória a Deus. Deus abençoe, minhas irmãs. Deus abençoe. Até Boa noite, sábado, no nosso aniversário de 36 anos da igreja. Porque, afinal de contas, esse professor aqui tem que ter cheiro de ovelha. Amém. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Cida, fica mais um pouquinho que eu queria falar uma coisinha com você, tá? Tá bom. Só mais um pouquinho. Deus abençoe. Boa noite.